quem somos nós, o que viemos fazer aqui nesse planeta, o ego humano, o grande problema. Então, para entender, precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, sou terapeuta pós-graduado em acupuntura e mestre em Reiki. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixe o like, ok? E no final, coloque um comentário também sobre o tema do vídeo, quem somos nós, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos abordar quem somos nós, né? A maioria das pessoas da nossa sociedade tem aquela falsa ilusão que a pessoa é o seu personagem. O seu personagem nada mais é do que o seu nome, né, o seu rótulo social, a sua identidade. Então, a maioria das pessoas, se você perguntar quem é você, a pessoa vai responder o nome dela, o rótulo dela, o emprego dela. Ah, eu sou a Dona Maria, eu sou funcionária pública, né? Então a maioria acredita que é o seu personagem. Mas, estudando espiritualidade há mais de 25 anos, eu cheguei à conclusão, meditando muito, lendo muito, buscando muito autoconhecimento, que nós não somos o nosso personagem. Esse personagem é apenas um rótulo social, que daqui a pouco, quando a gente desencarnar, essa lembrança vai durar por um tempo. Depois ninguém mais lembra. Por exemplo, você lembra quem é o seu bisavô? Provavelmente não. Ficou na história, morreu a história. Então, na verdade, o nosso personagem é apenas uma história que vai morrer, que tem a sua importância sim, tá? Mas que não é, em última instância, aquilo que realmente nós somos. Em última instância, nós somos a manifestação do Criador na Terra. O Criador, ele se manifesta, ele tem várias formas, várias manifestações, vários rostos. Então ele se manifesta, e ele se manifesta como ser humano, ele se manifesta como animal, ele se manifesta como reino mineral, ele se manifesta como água, como natureza, como árvore. Então tudo isso é a criação do todo. Então dentro de nós existe a nossa essência divina. Essa essência divina é realmente aquilo que nós somos mais puro. Aquilo sim é definitivo. O nosso ego, o nosso rótulo social é temporário, ele morre. E tudo aquilo que morre é ilusório, não é real. Porque se precisa morrer, significa que é temporário. Então não vale a pena a gente se apegar totalmente ao nosso ego, a nossa capa. Este corpo é apenas uma roupa, uma roupagem, uma capa que vai envelhecendo, da mesma forma que uma árvore envelhece e morre, da mesma forma que um animal envelhece e morre, da mesma forma que uma pedra vai sendo dissolvida na água durante milhões e milhões de anos e desaparece. Então, não podemos se apegar a esses rótulos. Precisamos trabalhar em nós o desapego às coisas materiais. Devemos sim buscar crescimento, buscar desenvolvimento pessoal, buscar melhorar a nossa comunicação
mas ao mesmo tempo saber que esse mundo é transitório. Você vem aqui para viver uma certa experiência e depois voltar para a fonte criadora. Então, todos nós, em última instância, somos a fonte criadora que está vivendo experiências em várias formas diferentes. Entendeu? Então isso é muito importante ficar claro, ok? Então agora vamos falar o que viemos fazer aqui nesse planeta. Bem, você sabe o que você veio fazer aqui nesse planeta? Escreve aí no comentário o que você veio fazer aqui nesse planeta. Eu garanto que a maioria não sabe o que veio fazer aqui no planeta. A grande maioria está perdido. Entendeu? Está desencontrado, está sofrendo de alguma doença psicológica, algum trauma. Por quê? Porque se apegou ao ego, se apegou ao personagem que ela acredita. Os hinduístas, eles dizem que tudo no universo é Maya. Maya é uma palavra que significa ilusão. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas se iludem com o personagem dela. Elas começam a levar esse grande teatro que é a vida, elas começam a levar muito a sério esse grande teatro. E a vida não é para ser levada muito a sério. A vida é para ser contemplada, para ser divertida e para ser leve, ok? Então, a pergunta é: o que viemos fazer aqui nesse planeta? E a resposta é muito simples. Viemos aqui viver esse personagem do ego para viver experiências, para sentir a emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, a emoção da preocupação. Entendeu? Então viemos aqui para viver experiências, para viver emoções, entendeu? Para ter aprendizado. Então tudo é aprendizado. Precisamos, aos poucos, nos libertar do certo e do errado. O mundo não é certo e nem errado. As coisas são yin e yang. Yin e yang é muito mais amplo do que certo e errado. Certo e errado é uma coisa muito relativa. É muito pequeno você falar, isso é certo, isso é errado. Não, as coisas hoje para você é certo, amanhã para você é errado, hoje é errado, amanhã para você é certo, porque as coisas mudam. O universo é dinâmico, nada é parado, tudo é dinâmico, tudo vibra, tudo se transforma, entendeu? Isso são leis universais, então não tem como negar isso. O mundo, ele se transforma o tempo todo. A sua consciência, ela agrega informação o tempo todo. Então, respondendo à pergunta, o que viemos fazer aqui nesse planeta, viemos agregar consciência para nossa alma, para o nosso espírito. Então, é uma coisa muito simples. Então, a gente precisa, aos poucos, se libertar dessas ideias de fulano é uma pessoa ruim, ciclano é uma pessoa má. Não, não tem ninguém mal e ninguém ruim. Cada um acaba manifestando de forma externa o que existe dentro de si. Se aquela pessoa naquele momento tem um comportamento ruim, é porque dentro dela ela está vibrando nessa frequência mais negativa. Mas o planeta Terra é uma grande escola. Por ser uma grande escola, temos alunos de todos os níveis. É igual quando você frequentava uma escola. Você, por exemplo, estava na 8ª série e seu amiguinho estava na 4ª.
É natural que você tenha um pouco mais de informação do que o seu amiguinho, né? Porque você está na oitava. Então este planeta, ele é uma escola para nossa alma, para o nosso espírito, onde a gente vai aprendendo conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E quanto mais você vai expandindo a sua consciência, mais você vai se libertando dessa ideia de certo e errado, dessa ideia de pecado, de inferno, de demônio. Por quê? Porque tudo isso são crenças que são inseridas na humanidade para questão de controle social. Simples assim. O nosso mundo o tempo todo tem gatilhos mentais, o tempo todo tem a grande mídia social tentando controlar a humanidade. Porque, querendo ou não, este mundo é um mundo capitalista que visa lucro. Em última instância, tudo está relacionado ao lucro. Todo mundo quer tirar um certo proveito para ter lucro. E a melhor forma de ter lucro é manipular as pessoas, é segurar as pessoas principalmente em duas emoções: a emoção do medo e a emoção do desejo. As pessoas, elas se movem por duas emoções apenas: o medo, que paralisa elas, que faz elas se tornarem escravas de um emprego que elas não gostam, escravas de uma vida social, escrava do patrão, escrava de um conhecimento ultrapassado. Então o medo faz com que elas se tornem escrava. E o desejo é uma forma de fazer a pessoa ter um certo comportamento, porque ela tem uma certa ansiedade de ter alguma coisa, por exemplo. Então essas são as duas emoções principais que é utilizada na nossa sociedade para controle. A grande mídia, o sistema capitalista, as grandes empresas, as grandes indústrias, tudo isso, as propagandas no geral, tudo é em cima dessas duas emoções principais. É claro que tem as outras emoções, mas as principais são essas. Por quê? Porque o ser humano, ele geralmente tem muito medo, porque é o natural da espécie, né? Sobreviver. Então o medo, ele paralisa, ele se torna uma grande prisão, e o desejo é aquilo que gera uma ansiedade de querer ter status social, de querer progredir. Na verdade, não tem nada de errado com isso. O importante no autoconhecimento é você saber que isso existe. Você vai continuar participando disso, porém, você vai participar de uma forma muito melhor. Você vai ter consciência quando alguém está tentando te manipular. Você vai ter consciência que aquela pessoa que está falando mal do outro, na verdade ela está falando mal de si mesmo, porque ela vê no outro um espelho de si mesmo. Quando você condena o outro, você está se autocondenando. O que você vê no outro é um reflexo do que existe dentro de você, tá bom? Então, o que viemos fazer aqui nesse planeta, nós viemos aqui para a grande escola Terra para agregar informação. Informação para quem? Informação para o todo, para o divino, porque nós somos o rio, o todo é o mar, um exemplo, tá? Então o grande propósito é o rio ir para o mar. Só que quando o rio vai para o mar, ele não existe mais rio, existe apenas o mar. Então esse é o nosso grande propósito: voltar para a fonte, voltar para o mar.
Só que quando a gente volta para a fonte, quando a gente se ilumina, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente se liberta do nosso ego, não existe mais o rio, existe apenas o mar, tá bom? Então isso é muito importante ficar claro esse aspecto, tá? Então, para encerrar agora, só um minutinho, falar sobre o ego humano, tá? Então, o ego humano é todo esse personagem, essas máscaras sociais que é feito entre as pessoas. Então, a gente começa a se identificar demais com esse grande teatro, com o nosso personagem. E aí a gente começa a acreditar que nós somos o nosso nome, que nós somos o nosso personagem, que nós somos uma pessoa, tá? Um humano. E na verdade, a gente não é humano, a gente está humano no momento. E isso é muito diferente. Você ter a consciência que você é um humano e a consciência que você está como humano no momento. Então você está vivendo uma experiência como humano, mas a sua alma, o seu espírito não é humano. O humano é apenas o seu ego, é apenas como as pessoas e como você se vê, tá? Então, o grande segredo é sim buscar autoconhecimento, estudar, buscar espiritualidade, meditar bastante, voltar para dentro de si, ok? Para aos poucos o despertar acontecer. Ok? Então, vamos falar nos próximos vídeos sobre vários assuntos, sobre o despertar, sobre o poder do agora. Vamos falar mais sobre a Advaita, sobre o ego. Então, vamos falar bastante em 2024 sobre autoconhecimento e espiritualidade. Ok? Então agora eu vou pedir um favor. Se você ficou comigo até o final do vídeo, significa que você gosta desse conteúdo e que esse conteúdo é importante para você. Então, a única coisa que eu vou te pedir é coloque um comentário no vídeo, participe deste canal, ok? Para que o canal se torne um canal relevante para o YouTube. Deixe o like também é uma forma de gratidão que você pode ter com o canal, o like, o comentário e também se inscrever no canal, ok? Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.